Nesta aula nós vamos aprender sobre funções geradoras no JavaScript. São as chamadas Generator Functions. Essas funções geradoras aparecem com a palavra-chave function seguida do asterisco. Então, essa function asterisco são funções que podem ser interrompidas, isto é, pausadas, e depois serem continuadas. Você pode interromper a função, aí depois, se quiser, pode continuar a função depois. Então vamos aprender sobre as funções geradoras. Para poder definir a função geradora, é só dizer function, seguido do asterisco. Vamos aqui no terminal, estou no terminal do Firefox. Vou fazer aqui uma função geradora bem simples para a gente ilustrar o seu uso. Vou chamar a função de obter número, sem nenhum argumento, nenhum parâmetro lá na definição. Vou usar essa palavra-chave yield com o número 1, depois outro yield 2, yield 3, para você ver o que é que vai acontecer. Eu defini essa função. Então essa aqui é a função obter número, é uma função geradora porque tem um asterisco seguido da palavra-chave função. Em funções geradoras, tipicamente você vai ver a palavra-chave yield, que a gente vai aprender o que é que esse cara faz, já já. Então, essa função aqui, a gente vai yield o valor 1, valor 2, valor 3. Então, quando a gente chama obter número, uma função geradora, você vai obter o chamado generator. Um objeto chamado generator, certo? De tipo generator. Esse objeto generator, ele conforma com o protocolo iterable e iterator, certo? Então, tá certo, mas o que é que vai dar? Então, primeiro que você está usando a função de gerador, primeiro você tem que botar esse cara, vamos botar numa variável aqui. Vamos chamar de gen, porque quando a gente chama a função, obtém o generator. Então, eu chamei a variável de gen, abreviado para generator. Agora, quando a gente tem um generator, você tem a opção de pegar o próximo comando da função. Você vai rodar a função e a função vai começar aqui do começo e quando vê a palavra-chave yield, ela vai pegar o valor e vai retornar o valor e vai parar, interromper a execução. Então vamos ver. Você vai digitar o nome da variável aqui que tem o generator, esse cara que vai tá armazenado, tem armazenado o generator, o gerador. Aí o gerador tem uma função, um método chamado next. Quando você chamar o método next, o cara vai lá, começa aqui no começo da função, até chegar o palavra-chave yield, pega o valor que foi dado ao yield e retorna aqui. Tá certo? Vamos ver. Então, gen.next foi até o primeiro yield, pegou o 1, retorna um objeto cujo valor, propriedade value, é o 1. E tem outra propriedade chamada done, para dizer se acabou de passar por todos os comandos da função ou não. Certo? Sempre quando você dá o ponto next, retorna um objeto que tem o value, o valor que foi dado pelo yield, e tem o done para dizer se acabou, está no final da função ou não. Agora, quando você dá o genNext de novo, vamos ver no que dá. Então, a função aqui tinha parado lá nesse cara. Então, vai continuar para o próximo yield, achou o yield, pega o valor dado pelo yield, põe no objeto aqui e retorna esse objeto. Como ainda está aqui, ainda não terminou a função. Então, ele fala o done
ainda está falso. Done significa se terminou. Aí você pode fazer o gen de novo e vai dar no quê? Ele vai continuar, tinha parado aqui depois do 2, vai até o próxima linha aqui, próximo yield, pega o valor 3, põe no objeto com propriedade value, e o done ainda está falso porque parou aqui. Ele não sabe ainda se chegou ao final. Finalmente, quando a gente dizer genNext de novo, você note que o value é undefined. E o done se tornou true, verdadeiro. Por quê? Porque se você olhar aqui, ele estava no 3, chegou no final da função, não tem mais nada para fazer, para dar, né? Yield. Então o valor vai ser indefinido, que não tem nada que retornar explicitamente. Então o done se torna true para indicar que terminou de correr toda a função, certo? Então é isso, se você continuar dizendo genNext, ele sempre vai fazer a mesma coisa porque já terminou a função. Então esse aqui é uma função geradora, certo? Vai até vamos revisar aqui. Função geradora é a palavra-chave function com asterisco. E a função geradora pode ser interrompida, isto é, pausada e depois continuada. Então, quando a gente chama a função geradora, a gente obtém um objeto de generator. A gente põe o objeto aqui na variável para poder ficar chamando o ponto next, esse método que nos permite continuar a percorrer a função. O next vai até no próximo palavra-chave yield, próximo statement aqui do yield, e pega o valor, põe dentro do objeto com a propriedade value e o done para significar se terminou de percorrer a função ou não. Aí você fica chamando next, next, next todo o tempo até você chegar no fim quando o done virar true. E nesse caso aqui o valor foi indefinido porque a gente não retornou nada. Certo? Então o detalhe é quando você chama a function, você pega o objeto generator. Aí você põe na variável e vai ter que ficar chamando next, 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 next todo o tempo. Certo? Por essa aula é só e até a próxima.